daquele objetivo, da superação de um momento difícil? Olha, eu quero dizer para alguém aqui que tudo depende de um esforço seu. Para você se formar numa faculdade, você tem que se esforçar, você tem que estudar. Você tem que correr atrás. Uma coisa que que eu não abro mão, que eu sempre falo, primeiro Deus, segundo a nossa família, foi o que eu fiz, corri atrás para ajudar a minha família. E o segundo, o terceiro lugar é você correr atrás, você tem que lutar, meu amigo. Você tem que se esforçar, né? Porque se você luta, se você estuda, né? Porque o seu futuro será diferente. As coisas não vêm para nossa mão de mão beijada, não. A gente tem que lutar. Por que que Deus, Jesus, né? Teve uma atenção voltada para Pedro. Eu vou voltar a falar com Pedro aqui. Porque quando Jesus chegou ali na beira daquela praia, né? E que era um momento do auge, né? Que ele estava, o nome de Jesus estava sendo proclamado por todas as nações. E Jesus chega ali, alguém já viu, começou um falar para o outro, olha, ele vai estar em tal lugar naquela manhã. E quando ele chegou ali, ele viu Pedro, né, lavando as redes, desanimado, cabisbaixo, triste, porque ele vinha numa batalha, lutando, né? Talvez ele dependia, né, daquela pesca para poder manter a sua família, para suprir o comércio ali da região onde ele morava. E ele estava triste porque, por mais que ele era um profissional, ele não tinha conseguido pegar. Mas não é por isso que ele estava dentro da casa dele deitado, dormindo, não. Ele passou a noite inteira pescando. Só que Jesus, que conhece por fora, mas ele conhece por dentro também, quando ele olhou para aqueles dois homens ali, que estava Pedro, o irmão dele, né, desanimado ali, Jesus fez uma leitura da vida deles. Falou, esses dois aí passaram a noite toda trabalhando. Foi revelado a vida daqueles homens. Aí Jesus olhou para eles e pediu o barco, né? Queria o barco deles emprestado. Ó, me empresta o barco. Que era uma facilidade que ele tinha de ministrar para aquela multidão, porque havia uma multidão ali, chegando cada vez de tudo quanto era lado, né? Uns para ser curado, outros para ver se realmente ele curava mesmo, outros ali, tinha curiosos. Vários tipos de pessoas estavam ali, querendo saber quem é esse judeu que está fazendo tantos milagres, né? E Jesus pediu o barco de Pedro. O normal de Pedro ali, como ele era um cara explosivo, e o momento que ele estava vivendo, estava um momento difícil, de perca, era para ele falar assim, rapaz, eu já passei a noite aqui, cabeça quente, e agora vem você me pedir esse barco, mas Pedro ele foi tão impactado que ele não conseguiu falar isso. Ele pegou, puxou o barco na direção que Jesus pediu, Jesus subiu no barco, começou a falar com a multidão. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo, porque Jesus, quando ele começava a ministrar, ele demorava, e ele ministrou na vida do povo. E Pedro acabou de lavar redes, ficou ali do lado.